No dia 18 de agosto de 1992, nascia a única filha do lendário Kurt Cobain com a Courtney Love, a Frances Bean Cobain. E até abrindo aqui pra vocês, né? Eu tava aqui revisitando alguns vídeos que eu fiz pro meu canal, porque eu sou bem dessas, tá? E eu tava assistindo o vídeo que eu fiz sobre a trajetória caótica do relacionamento do Kurt Cobain com a Courtney Love. Aliás, esse vídeo ficou muito bom. Se você tem interesse em saber sobre a história deles, eu vou deixar o cardzinho no final desse vídeo, tá? Moral da história é que eu tava ali assistindo o vídeo, até que pensei, gente, como é que tá a filha deles hoje em dia, né? O que aconteceu com ela? Que dele? Daí fui eu lá pesquisar no famigerado Google, fui entrando em camadas, mais camadas, mais camadas da vida dela, até que me deu um estralo, né? Vou fazer aqui um vídeo sobre Frances nesse canal, porque eu fiquei pensando que muitas pessoas já devem ter feito isso, de ter ido pesquisar pra saber como que ela tá hoje em dia, como que ela está nos dias atuais. Portanto, meu anjo, nesse vídeo eu vou te trazer tudo resumidinho numa timeline maravilhosa, entendeu? Bem satisfatória, com todos os detalhes, te contando desde o início aí, de quando a garota nasceu, o relacionamento super conturbado dela com a mãe, até a questão dela em relação ao Nirvana, porque ela não gosta, né, da banda Nirvana, não gosta muito das músicas, não é muito chegada, né? E também o quesito financeiro dela, sobre o fato dela enxergar a herança dela como um certo fardo, sobreviver à sombra do pai, da mãe. Enfim, esse vídeo tá assim, ó, um manjar dos deuses pra você que é fanático, fanática aí pela história do Nirvana, passando aí pelo fruto do relacionamento de Kurt Cobain e de Courtney Love. I didn't have a dad. That's horrible, and I wouldn't wish that upon anybody. But I also wouldn't change the dynamic of anything in my life because it's informed the person I am, and I really like the person I am. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu compartilho e converso com você histórias e curiosidades do universo da música. Te convido para você se inscrever nesse canal, pertencer à nossa comunidade, deixa seu like nesse vídeo para apoiar meu trabalho aqui no YouTube. E tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz e grata em te ter por lá também. E por fim, fica aqui o convite para você se tornar membro do canal, apoie o canal para ele continuar ativo, para eu continuar aqui trazendo curiosidades e histórias da música para vocês. Beleza? Informações passadas como de praxe, bora pro vídeo. E imagina só que loucura você ser filha ou filho do casal mais lendário da história da música, da história do rock. Que loucura, né, minha gente? E como se já não bastasse, você ter como padrinhos nada mais, nada menos do que o ex-vocalista do Ham, o Michael Stipe, e a Drew Barrymore. Para algumas pessoas isso deve parecer realmente incrível, né? Mas durante muitos anos, para Frances, isso foi um grande de um belo fardo. Tanto que ela optou por tentar ter uma vida aí mais discreta, longe dos holofotes, e assim por diante. Mas já vamos chegar lá. Bom, eu acredito que Kurt Cobain e Courtney Love dispensam comentários, dispensam apresentações, né? Mas só para não perder o costume, né? Kurt Cobain era o líder do Nirvana, uma banda importantíssima para a cena grunge, enquanto Courtney Love liderava a banda Hole. Até que num determinado momento da vida eles se encontraram, se apaixonaram enlouquecidamente de forma super intensa e viveram à base de sexo, drogas e rock and roll, no sentido literal mesmo das palavras. Até que temos o fruto desse amor. No dia 18 de agosto de 1992, nasce em Los Angeles Frances Bean Cobain. O nome Frances foi uma homenagem a uma atriz que o Kurt Cobain gostava bastante, que é a Frances Farmer. E eu também já vi em outros lugares falando que foi uma homenagem para uma outra Frances, no caso, vocalista da banda The Vaselines. E Bean, acredite se quiser, foi porque ela parecia um feijãozinho no ultrassom. Acharam maneiro e resolveram colocar a Bean ali no meio, porque enfim, né, em inglês Bean significa feijão. E assim, gente, antes mesmo de nascer, a Frances já estava ali envolvida em polêmica, né? O que já era de se esperar quando se trata aí de Kurt Cobain e Courtney Love. The pregnancy isn't the problem. It's the being around a junkie while I'm pregnant when I'm a junkie too, and I know the minute that baby's out, I'm gonna go shoot up in celebratory. Na época, surgiram boatos de que a Courtney teria usado heroína durante a gravidez. Mas o caso virou um escândalo mesmo quando a revista Vanity Fair divulgou que isso realmente tinha acontecido de acordo com a própria Courtney Love. No fim, a Courtney Love falou que não, que era mentira, que eles tinham exagerado, que isso não tinha acontecido, que eles distorceram o que ela tinha falado, mas o estrago já havia sido feito. Com apenas 2 semanas
semanas de vida, a Frances foi retirada temporariamente da guarda do Kurt e da Courtney. Isso foi uma ordem da justiça porque estava rolando ali uma investigação em relação ao comportamento deles, em relação à proteção da criança, né? E aqui eu não preciso explicar muita coisa, né, gente? Até porque tanto o Kurt Cobain como a Courtney Love estavam sempre enfiados na droga, né? Droga, bebida, enfim, era uma loucura. E uma criança viver em meio a isso, nada sustentável, né? Nada saudável. No dia 1º de abril de 1994, a Frances teve o seu último encontro com o pai. Ela visitou o Kurt num centro de reabilitação na Califórnia. Eles brincaram ali, passaram um tempo juntos. E poucos dias depois, no dia 8 de abril, o Kurt Cobain é encontrado morto na sua casa em Seattle. Ou seja, foi de fato um espaço curtíssimo de tempo, né? Entre o dia 1º, que foi quando ela foi visitar ele, e o dia 8, quando encontraram o Kurt sem vida. E na época, a Frances tinha em torno de 1 ano e 7 meses, assim. Tava quase chegando nos 2 aninhos de idade. E as coisas continuaram fedendo, né, gente? Porque em 2003, a Courtney Love perdeu pela segunda vez a guarda da filha dela, a guarda da Frances. Ao que tudo indica, ela foi presa por invadir a casa de um ex-namorado e, de acordo com a revista People, ela teve uma overdose de analgésicos e ameaçou suicídio. Portanto, com 11 anos de idade, a Frances foi morar com a avó e com a tia, a avó Wendy e a tia Kim. Isso em 2003, né? Só lá em 2005 que a Courtney Love conseguiu de volta a guarda da filha depois de ela passar um período aí internada numa clínica de reabilitação. E daí você pensa, tá, beleza, eu acho que agora as coisas vão fluir, vai rolar ali um relacionamento de mãe e filha saudável. Não, não foi bem isso que aconteceu. Em 2009, temos mais uma reviravolta. O que aconteceu foi que a Justiça de Los Angeles decidiu que a avó Wendy e a tia Kim seriam novamente as responsáveis pela guarda da Frances, proibindo a Courtney de ter qualquer tipo de contato direto ou indireto com a própria filha. Segundo os relatos da época, a decisão veio depois de uma briga física entre mãe e filha. Em depoimento, a Frances, que tinha apenas 17 anos, descreveu a mãe como uma pessoa totalmente instável, que vivia tomando remédios controlados, quase não comia e já tinha provocado pelo menos 3 incêndios dentro de casa pelo fato de dormir fumando. Além disso, como se já não bastasse, né, a Frances disse que 2 animais de estimação dela quase morreram por conta da situação inabitável da casa, que estava sempre uma bagunça, estava uma zona, aquela coisa bem acumuladores, sabe? Enfim, realmente um inferno, um caos. My mother was nobody's daughter. She was adopted. My grandmother was put in the Hollywood orphanage. And obviously Frances is 2 very big somebody's daughters and she's trying to be nobody's daughters. Ao completar 18 anos, a Frances passou a ter acesso a 37% da herança do pai. Isso incluía tanto o nome quanto os direitos de uso de imagem do Kurt Cobain. E um detalhe, tá? A Courtney Love só podia ter acesso ao controle desse patrimônio depois que ela pagasse um empréstimo milionário que ela tinha feito usando o fundo de reserva da própria filha. Mas assim, ó, nem só de polêmica viveu a Frances, tá? Ela teve aí a sua fase modelo, né? Em 2006, ela fez um ensaio para a revista Elle, onde ela usa aí o pijama que o Kurt Cobain usou no casamento dele com a Courtney. Enfim, entre outros materiais, outros ensaios que acabaram sendo desenvolvidos com a Frances como modelo. Além disso, na arte, ela também marcou uma certa presença. Em 2010, ela lançou uma coleção sob o pseudônimo de Fiddle Teen. E na sequência, em 2013, fez a sua primeira exposição solo. E olha só que bacana, ela também foi estagiária da revista Rolling Stone. Foi ela que escolheu o nome e também a capa da coletânea Silver, The Best of the Box do Nirvana. Ela também tentou se aventurar um pouco no universo da música. Vou deixar aqui uma pra você dar uma conferida. Em 2014, Dona Frances se casou com um cara chamado Isaiah Silva, cantor da banda The Eras. Porém, o casamento acabou em 2016 e foi assim, ó, pra lá de complicado, cheio de BOzinho, nada amigável. E o motivo foi simplesmente por conta de uma disputa que rolou pra ver quem ia ficar com um violão que o Kurt Cobain usou no MTV Unplugged, avaliado em milhões de dólares. Pensando aqui eu e você, obviamente, no sentido mais prático, né, ficaria com a filha dele, né, com a Frances. Porém, o Silvinha falou que a Frances tinha dado pra ele de presente e que ele queria ficar e que ele não ia abrir mão. Por fim, o Isaiah não ficou com nada aí em relação à herança da Frances, mas em 2018 a justiça decidiu que ele poderia sim ficar com o violão do Kurt que foi usado no MTV Unplugged. E veja só você, né, esse tal presente não durou muito tempo nas mãos dele, tá? Aproximadamente 2 anos depois, ele resolveu leiloar o instrumento, enjoou, não quis mais. Ou tava precisando de dinheiro, né? Ou
ele já estava com isso em mente, né? Vou querer ficar com violão porque depois eu vou vender e tirar uma grana. Por fim, o violão foi arrematado no leilão por mais de 6 milhões de dólares. Já em 2017, a Frances passou por uma experiência de quase morte. Ela estava num voo da Air France quando um dos motores pegou fogo. No ano seguinte, ela comemorou 2 anos de sobriedade com um post bem emocionada falando sobre a sua luta pessoal e como que ela estava buscando uma vida mais equilibrada. Eu consegui. Sinceramente, Frances, de 20 anos, não tinha certeza se isso iria acontecer. Então, um evento em um avião que me aproximou da morte é, ironicamente, o evento que me catapultou para encarar essa experiência vivida com gratidão radical. Em 2021, a Frances começou a namorar o Riley Hawk. Sim, o filho do skatista Tony Hawk. O relacionamento deles acabou ficando público depois de um post e várias pessoas começaram a shippar. Em outubro de 2023, os dois se casaram em uma cerimônia íntima em Los Angeles, que foi celebrada pelo padrinho dela, o Michael Stipe. E em 2024, nasce o primeiro filho do casal, o Ronin Walker Cobain Hawk. Hoje, em 2025, a fortuna da Frances é estimada em aproximadamente 250 milhões de dólares. Obviamente que parte dessa fortuna vem aí do legado do Nirvana, mas podemos dizer que também tem uma parte aí que ela conseguiu com a sua própria trajetória, tanto na arte, quanto na moda e até mesmo aí na sua tentativa na música. A Frances já contou em entrevistas que ela sente uma certa culpa pela herança dela, pelo que o Kurt Cobain deixou, por ter recebido um dinheiro que ela considera que ela não ganhou de fato. Agora, sobre a banda Nirvana, ela já falou assim que não é muito fã, né? Não é muito chegada. Mas ela sente um carinho muito especial por uma música chamada Dump, que ela falou que mexe um pouquinho com ela, né? Deixa ela emotiva. Enfim, Frances Bean Cobain passou por muita coisa na vida dela, né? Desde a infância até a sua vida adulta. Enfrentou perdas, polêmicas, crises familiares, mas hoje segue escrevendo a sua própria história. E se você curtiu saber mais sobre Frances Bean Cobain, deixa aí o seu like nesse vídeo para me ajudar, para apoiar meu trabalho, ou se quiser também fazer parte da nossa comunidade de membros e apoiar de fato o canal, vou ficar ainda mais feliz. Tá aqui minha arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E claro, né, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, pertença à nossa comunidade. Vou ficar muito feliz em saber que você faz parte disso tudo aqui também. E se faltou alguma coisa aqui em relação à trajetória da Frances, deixa aí nos comentários, porque é bem bacana quando a gente faz essa soma de conteúdos por aqui. E me conta se você já imaginava que era assim que a Frances estava vivendo, ou se você imaginava uma coisa diferente. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!